Bom dia! O devocional de hoje se encontra em 1 João, capítulo 5, verso 16. Se inscreva em nosso canal, não esqueça de dar aquele like no vídeo e as referências estão lá na descrição. Se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, pedirá, e Deus dará vida ao que cometeu o pecado. Este é o caso dos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Esta seção do texto fala sobre a oração, sobretudo a oração que é feita para outros, e não exclusivamente para nós, pois devemos orar mais por nossos irmãos. A oração não deve ser egoísta, tratando somente das nossas necessidades, mas ela deve focar no corpo de Cristo, que são os nossos irmãos. 1 Timóteo capítulo 2, verso 1. Por isso, se um irmão pecar, não devemos fazer acusação, mas sim orar por ele. Temos um ótimo exemplo em Tiago, capítulo 5, versos 14 e 15. Devemos orar pelos irmãos que se encontram enfermos, não somente por enfermidades do corpo, mas da alma também, aquelas causadas pelo pecado. O cristão que ora é aquele que tem o privilégio de levar seus irmãos até o trono da graça de Deus. Mas devemos lembrar que a oração sem ação não é eficaz. Além de orar, devemos conversar com esses irmãos, pois dessa forma podemos ser instrumento de Deus na vida daqueles que estão colocando suas almas em perigo. Outra questão que devemos lembrar é que a oração necessariamente possui duas vias: a nossa intercessão e a ação daquelas pessoas por quem intercedemos. Se eu oro pela saúde de Pedro, mas por sua vez Pedro não está tomando os remédios que o cardiologista passou, a pressão dele vai continuar subindo. Percebeu? A ação de Pedro invalida a minha oração. Em relação ao outro ponto da mensagem, podemos destacar que são muitas as teorias que falam sobre o tal pecado de morte. Se é o pecado que condena o cristão ou aquele cujo castigo é a morte. Podemos também afirmar que aqueles que se identificam com o anticristo, negando sua humanidade e divindade, cometem pecado de morte. 1 João capítulo 4, verso 3. Agora vamos desenvolver uma ideia. Existem pessoas que quando cometem um pecado ficam aborrecidas com ele, se envergonham, sentem pesar, remorso, repulsa. Mas se essa pessoa repete o mesmo pecado várias vezes, esses sentimentos vão se esvaindo e o pecado vai se tornando mais fácil. A pessoa vai achando que não há mais consequências para aquilo que faz. Essencialmente, é esse o pecado que conduz à morte. O primeiro sinal disso é quando ele planeja o pecado e o executa deliberadamente, sem arrependimentos. No Velho Testamento, isso era tão sério que a pessoa deveria ser eliminada do meio do povo, pois não havia um tipo de sacrifício para o pecado intencional. Números capítulo 15, verso 30. Contudo, isso não tira de nós as esperanças. É necessário voltar para Deus, buscar misericórdia e perdão, arrepender-se dos pecados e aceitar as consequências dele. Pois é melhor cair nas mãos do Senhor, porque as suas misericórdias são muito grandes, do que cair nas mãos dos homens. 1 Crônicas, capítulo 21, verso 13. Querido Deus, de misericórdia e perdão, ajuda-nos a interceder por nossos irmãos na fé, a orar por cada um deles, tendo sabedoria para orientá-los dentro da Tua palavra e trazê-los de volta para o Teu seio. Pai, tenha piedade de nós, pois somos homens fracos e necessitados da Tua misericórdia. Apaga os nossos erros, perdoa nossos pecados, usa do Teu amor e tira de nós o fardo da culpa. Temos consciência do nosso pecado, por isso pedimos que torne forte os nossos espíritos, para que o pecado não nos vença e a Tua vontade se estabeleça em nós. Usa-nos conforme o Teu querer. Ajuda-nos a orar mais, a Te buscar mais, e assim nós oramos, pedimos e intercedemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos conceda um dia de muitas realizações, com graça e misericórdia, e que cada um de nós possa buscar santidade, orar pelos irmãos na fé, interceder por eles e ajudá-los em suas dificuldades, em nome de Jesus. Amém.